Isso, agora estamos ao vivo. Deixa eu fixar aqui no comentário o nosso tema. Fixado o comentário. Fixado aqui as horas, como está funcionando. E valendo. Hoje vai ser falado sobre deixa eu ligar o ar. Observação e reflexão. Minutos de silêncio. O silêncio te incomoda ou não? Ele faz parte da vida e a gente já falou sobre ele na live passada. Da importância dele. Tiago Mauro, tudo bom com o senhor? Que bom vê-lo por aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Não sei se só apareceu as caras e vai sair ou se vai ficar. Estamos preparando esse conteúdo para falar com vocês sobre a importância da observação e da reflexão. Coisas que muitas vezes são negligenciadas e não são feitas da maneira correta. Tá? Maria Gabriela Ferreira, boa noite, seja bem-vinda. E aí, pessoal, como que estão as coisas por aí? Esse começo é sempre assim, né? Perguntando se o áudio tá bom, se o som tá bom, como que tá sendo. Vocês que entraram, que estão aqui, vou pedir um favor, sempre peço, né, cara de pau. Compartilha com 3 pessoas no mínimo essa live, encaminha lá para alguém, pode ser avulso, aleatório, alguém que você queira que participe, alguém próximo. E já senta o dedo no like, na curtida ali, para que o YouTube não, meu Deus do céu, não confunde as plataformas, para que o Instagram consiga encaminhar para mais pessoas, tá? A gente vai falar sobre observação e reflexão. Vocês se consideram pessoas reflexivas? Vocês têm a prática de observar as coisas? O que vocês acham? Essa live eu vou fazer sozinho porque a Aline teve hoje uns imprevistos. Estou encaminhando aqui para algumas pessoas, tá? E aí vai ficar só eu e vocês. E eu tô com os pensamentos meio malucos aqui para essa interação com vocês, tá? Fiquem de prontidão. Vocês podem ser mais protagonistas do que imaginam hoje. Estão preparados? Prepare o coração, prepare o coração. Tá bom? Eu sempre uso aqui o Instagram da minha esposa para compartilhar. Eu já mandei. E eu vou mandando mais. Tá bom, pessoal? Chama mais. No mínimo aí mais 2 pessoas aqui pra live. Tá bom, pessoal? Porque a gente observar evita muitos problemas, desperta em nós muitas sacadas, porque além de evitar problemas, ela também resolve problemas. Porém, uma das premissas básicas para a gente conseguir ter uma boa observação, uma boa reflexão, que elas estão meio atreladas, é o conteúdo da live passada, que não ficou salvo, porque as lives aqui não ficam. O conteúdo é muito valioso para quem
está aqui presente, a gente honra isso. E ter um silêncio, um momento de tédio, um momento de ócio, casa, isso são as bases para a gente estimular o ato de observar e de refletir. Tá? O refletir vai estar muito ligado, aparentemente, né, apesar de parecer nojento, com o ato de ruminação. Porque, porém, o refletir propõe algo novo, uma sacada, um novo entendimento que antes não teve, um aprimoramento. A ruminação não, né? A ruminação é só o mais do mesmo e ficando mais do mesmo e não tem nada de novo necessariamente assim. Tá? Porque quando a gente reflete sobre alguma coisa, a gente tem sacadas ali que a gente não tem antes. É parecido, não sei se vocês já tiveram a experiência, de quando você assiste um mesmo filme pela segunda vez. Você já sabe a história, mas aí você, como já sabe muitas coisas, você se atenta a outras situações. Que no começo do filme, porque o filme vai fazendo esse paralelo, né? Manda uma mensagem aqui que depois você só vai entender mais pra frente. Quando você está assistindo de novo, você já entendeu aquela primeira mensagem e você vê mais a complexidade. Por exemplo, um filme que me veio à cabeça. Inês, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Tá? Por exemplo, o filme do Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban, que a Hermione começa a usar ali o vira-tempo. Quem assistiu Harry Potter sabe o que eu estou falando. E aí naquela cena, a primeira vez que acontece, quando o Harry tá lá, o Harry, o Rony e a Hermione tá lá na casa do Hagrid, que o Bicuço vai ser morto, e começa a jogar aquelas pedrinhas e eles saem, você não entende nada no começo. E depois você sabe, né, no decorrer do filme mostra, que era a Hermione e o Harry que usaram o vira-tempo e estão fazendo tudo aquilo ali. Quando você assiste o filme pela segunda vez, você já sabe o que está acontecendo ali. E aí você entende melhor e pega outras questões da cena. Vocês estão me entendendo? Então, a gente tira novo proveito, é como a gente pegasse mais a essência da coisa. Vocês concordam comigo? Para minha concepção, para minha prática clínica e pessoal, isso é de suma importância para um aprendizado, para não cometer novos erros e até para questões de estudo e outras áreas. Entendeu? Isso é de suma importância. Matheus, boa noite, seja bem-vindo. Estou vendo o pessoal entrando aqui. Hoje tá ligeiro. Chegou, já estou dando boa noite, ainda mais porque tem um delay de no mínimo 10 segundos do tempo que eu falo até a hora que a mensagem chega. Tá? E a observação, pessoal. Olha, Matheus, Inês que chegaram aí, boa noite, deixa uma curtida de vocês, por favor, por favorzinho, e encaminhe para no mínimo 3 pessoas essa live, tá? E eu vou gostar muito da participação de vocês. E uma coisa que eu vou propor para deixar esse negócio mais dinâmico, esse conteúdo mais próximo. Eu acredito que vocês têm muito a contribuir e não só eu a passar. Porque eu não sou mais do que ninguém, mais do que nenhum de vocês. Eu estou compartilhando conhecimento. A minha proposta hoje é fazer uma live interativa que eu posso convidar você que está aí do lado, para entrar ao vivo comigo e a gente conversar sobre esse tema e tirar alguma dúvida e construir alguma coisa. Eu sei que as pessoas ficam meio assim, ai não, tô com medo, não tô arrumado, mas é uma quebra de paradigma, enfrentar aí um medo, despertar uma coragem, para que isso seja um novo recomeço, uma nova experiência que possa trazer algum resultado interessante aí para vocês. O que vocês acharam da ideia? Loucura? Vocês topam ou não? Fala aí comigo. Não, Matheus, que maneira encerrar a live, você tá doido? O que você acha, Thiago? O que você acha, Maria? Fala aí comigo. O que vocês acham dessa ideia? Tô contando o delay aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Já deu tempo de vocês escutarem. Sabe por que os psicólogos gostam tanto de observação? Gente, até o quinto período praticamente, os estágios que a gente faz, que na Farol a gente faz estágio desde o primeiro período. Não necessariamente em clínica, em outras áreas. Mas até o quinto período, praticamente os estágios são observação. O que você vai fazer lá? Você vai observar. No começo, quando a gente é acadêmico, não fala, mas que caramba, que adianta a gente ficar lá observando, não vai fazer nada. Porém, aquilo é para justamente treinar essa paciência. Porque se você não tem paciência, se é aquela pessoa que quer já chegar metendo os pés, dando vadeira e resolvendo as coisas, sem observar antes, a chance de você fazer uma intervenção errada, que não seja tão efetiva, ou que não seja aquela demanda, é muito grande. Entendeu? Por isso que a observação treina uma paciência, né? Um controle ali de emoções de impulsividade, de ansiedade, para resolver os problemas. Tá? E aí isso é muito importante. Que bom que vocês gostaram. Então, o Thiago e Maria, vocês topam, né? Aparentemente, eu estou de olho aqui, ó, o Thiago ainda está ok. E a Maria ainda está... Deu uma saída. Que triste. Faz parte. Oh, vida que segue, vida que segue. Tá? E aí a gente é sendo condicionado a essa observação. Geralmente quando as pessoas são muito impulsivas, têm um pensamento muito acelerado, são muito ansiosas, é um martírio ficar observando. Ainda mais num estágio que você não pode intervir em nada. Você tem por obrigação, o supervisor não está lá presente, né? Mas depois você tem que fazer um relatório. Essa gana de querer intervir e não poder. Mas com o tempo você vai percebendo, você vai ficando com um olhar clínico para ver pontos ali, porque você vai treinando, é treino, é hábito. E simplesmente você ficar uma hora observando um lugar, um movimento, uma pessoa, um casal, um ambiente organizacional, escolar, que seja, você já fica com muitas informações sobre os diagnósticos, a cultura organizacional, o fluir, a dinâmica daquele ambiente, ou daquela pessoa, ou daquele casal. E isso permite uma abordagem, uma ação muito mais efetiva, ponderada, consciente. Faz sentido? Faz sentido para você, Thiago? Estou trazendo algum conteúdo novo, até aqui tá de boa, você já sabe. Precisamos de recrutar mais soldados para essa operação. Fran, boa noite. Olha, no momento que eu falei de mais soldados para essa operação, chegou a Fran. Boa noite, seja muito bem-vinda. Tá? E vocês sabem, vou deixar uma pergunta aqui. Por acaso, qual é a maior vilã, né? Um dos maiores dificuldades para essa observação e essa reflexão? Uma eu já falei, já está de bandeja, né? Que é aquela ansiosidade, aquela impulsividade. Qual que vocês acham que, para a nossa vida pessoal, é a grande vilã da observação e da reflexão? Para que elas não aconteçam de uma maneira efetiva, que traga algum resultado de fato, que não seja uma perca de tempo, que você possa invertir, que você possa intervir, que você possa aprender de fato alguma coisa nova. Sabe qual é? Vou dar um tempinho aqui, ó, olhando os relógios aqui. Tiago já falou, ansiedade. Também, mas essa eu já tinha falado. Essa daí eu já tinha falado. Essa daí tá de bandeja, entregue. É uma nova, pense aí, reflete. Vamos exercer na reflexão aí. O que você acha? O que vocês acham que possa ser esse grande prejuízo
para uma observação e uma reflexão. A minha adorável esposa, que está nos bastidores, ela disse impaciência. Também faz parte, isso daí eu já falei, a impulsividade e a ansiedade. É uma coisa que eu não falei ainda. Uma coisa que eu não falei ainda. Pensem aí, refletam. Vale R$1 milhão que eu não tenho. Brincadeira, não vou prometer entregar coisa que eu não tenho, não. Tá? Chutam aí qualquer coisa, falam qualquer coisa, manifestem aí, Thiago, Fran, alguma coisa aí para eu saber que pelo menos vocês pensaram e tentaram, para eu saber que tá tendo essa comunicação, que vocês estão pelo menos interagindo, mesmo que seja qualquer coisa. Não fique preocupando em dar certo ou errado, não. Tem que saber, tá? Vocês tentaram pelo menos, o tic-tac bateu de alguma maneira. O Fran, fala diretamente para você, que eu já falei isso pro Thiago. Dá uma curtida na live para ela ganhar relevância. Encaminha no mínimo aí mais 3 pessoas. E olha, quanto mais vocês aproveitarem aqui comigo, que tá só nós temos todo o tempo do mundo, pensa que vocês estão diante de um psicólogo. Nós estamos falando aqui de reflexão e observação, que pode ter alguma dúvida direta em alguma prática sua, então pense aí como eu posso te ajudar. Porque você está na oportunidade de talvez receber uma consultoria de graça aqui diante de um psicólogo, nessa entrega de conteúdo gratuito. Boa noite, Simon, sejam bem-vindos. E aí você entrar aqui, nós fazer um bate-papo. Beleza? Tiago, você tá aí ainda, velho? Sumiu? Faça isso comigo, não. Simon, fica aqui com nós, beleza, Simon? Simon, fotógrafo, quer tirar foto profissional? As minhas, ó, essa aqui do meu perfil, foi o Simon que tirou. Aí depois essas coloração colorida toda eu coloquei no fundo, tá? Priscila, seja bem-vinda. Pessoal, olha, então vou entregar logo o jogo. A pergunta que eu tinha deixado aqui, tá? Só para contextualizar aí, o Thiago tá vivo. Só para contextualizar, eu tinha deixado a pergunta de quais são os grandes vilões da prática da observação e da reflexão no seu dia a dia. Eu já tinha falado aqui, né, que é uma impulsividade, uma ansiedade, essa impaciência. Porém, tem uma que atrapalha na coleta dos frutos dessas práticas, tá? Contraintuitivamente, talvez você sabia lá no seu íntimo, mas não na sua cabeça. Ó, profundo. Que bom que o áudio tá bom, é o microfone aqui que veio junto com o celular, né? Depois do tempo nós vamos melhorar isso aqui, mas se já tá bom, já tá valendo. Sabe qual é, gente? É uma postura de julgamento. É você se colocar como juiz. É como você querer julgar o que você está observando, as pessoas, a si mesmo, os pensamentos, os sentimentos. E isso deixa você sujo cognitivamente, deixa você maculado, tira você de uma postura imparcial para ter controle e gerir as informações. Quando você refletir e observar, você tem que estar numa postura de acolhedor, de aprendiz, de quem não tem direito da razão de estar certo ou errado, que está ali para aprender e entender a mensagem que está sendo passada. Então essa postura de julgamento mata qualquer resultado, não te vai trazer algo novo. Porque se eu julgo, eu estou julgando conforme os meus valores, as minhas crenças, aquilo que eu tenho de certo e errado. Faz sentido? E aí, se eu estou julgando, discriminando moral ou não moral, certo ou errado, o que acontece? Eu estou só ruminando, trazendo concepções que eu já tenho. Quando eu estou como aprendiz, eu recebo a informação, seja ela que está no meu faz parte dos meus princípios ou não, entendeu? Então, eu ter essa postura de juiz, de julgar, por exemplo, estou olhando aí o comportamento numa escola. Aí eu vejo uma professora falando com a criança de uma maneira que eu estou considerando errada. Se eu estou considerando errada, a partir do momento que a professora fez aquilo, eu já estou julgando ela, e eu paro de coletar talvez uma postura da criança e foco no julgamento da professora. Nossa, professora irresponsável, desumana, não deveria ser assim e tal. Eu começo meio que ofender e julgar
Boa noite, Joyce, seja bem-vindo, tá? Julgar a professora, e eu não consigo mais, eu não fico mais neutro naquele ambiente. Na reflexão, eu começo a refletir sobre um pensamento e eu falo, eu não posso pensar isso, isso é feio, isso é ruim. Não, que sentimento ruim, que pensamento ruim, não devo. Nossa, que tipo de pessoa que eu sou pensando isso. Isso faz mal, isso eu não deveria pensar, eu tenho que pensar de outra maneira. Pronto, você está se boicotando. Faz sentido? Então, a gente tem que parar com esse julgamento. Até que muitas vezes a pergunta que eu fiz para vocês, muitas pessoas talvez não tiveram a iniciativa de dar a resposta com medo do julgamento. Do julgamento que talvez uma resposta errada ia ter. Entendeu? Então, tanto o auto-julgamento e o julgamento do outro causa interferências. Não estou falando que não tem que ter certo e errado. Sim, eu tenho que discriminar, mas eu tenho que ter uma postura neutra. Eu tenho que fazer um filtro, não bloqueio. Por exemplo, eu tenho meus princípios e meus valores. Eu estou vendo uma mensagem, assistindo um filme, lendo alguma coisa. Eu sei o que para mim é benéfico ou não, é moral ou não. Aquilo que está me assimilando, beleza. Mas aquilo que não está, eu sei, isso aqui não faz parte do meu princípio, interessante esse viés, eu posso tirar algum aprendizado com isso, estou entendendo melhor a realidade de tal outra situação, mas para mim, na minha aplicabilidade do meu dia, não serve. Então eu fiz um julgamento, mas com base no filtro, não com base de reprovação. Não vou nem ler. Não vou nem ler essa porcaria aqui porque eu não gosto. Ou seja, você está deixando de ter um conhecimento que poderia agregar. Tá? Então isso tá vendo que um pequeno estalar assim faz uma grande diferença? Faz uma grande diferença na aplicação de tudo isso. Tá? Então tem que fazer esse esforço, tá bom? De não fazer esse julgamento. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Tá? Boa noite. Já falei dos estágios, já falei da costura de acolher. Sabe por que o silêncio é importante? Para a gente parar, observar e não ter esse julgamento. Porque se a gente tem um julgamento, a gente não está em silêncio. A gente tem que falar de um silêncio ativo, a gente fala na psicologia. Né, de uma atenção flutuante. Que ao mesmo tempo que você não está focado na atenção, você está prestando atenção em tudo. A gente tem umas paradas meio difíceis de entender. Tá? Então Freud que trouxe mais essa concepção. Tá? Mas serve para todo o contexto clínico. E se eu não sei ter esse silêncio, se eu não sei cancelar esse ruído mental da minha mente, como que eu vou refletir, aprender uma coisa nova, como que eu vou observar? Não tem como. Tem como você falar e escutar ao mesmo tempo? Vou dizer que você está falando, eu estou falando aqui, aí o Thiago começa a falar também, e aí eu começo a falar, e tipo assim, ninguém está escutando ninguém, só está preocupado na fala. Vamos dizer que essa fala simboliza esse julgamento. Pronto. Reflexão à toa, sem resultado, observação sem resultado. Tá entendendo? Eu sei que na prática, explicando, é simples. Na teoria é simples. Olha eu confundindo as coisas aqui. Às vezes dá o tilt na cabeça. Mas na prática pode ser mais complexo. Envolve treino. E aí depois de uma maturidade, depois que você se forma, né, você vira profissional, talvez um dia até supervisor, você entende o porquê que fica ali praticamente metade do curso só observando. Porque não é fácil, é prática. Tá? Então, é chato. É chato? Pode até ser, porque a gente gosta mais de ação, né? Nossa sociedade foca muito em produtividade. Que produtividade tem eu ficar parado observando? Mas a questão é que você não está parado, você está coletando dados para uma intervenção melhor depois. Tá? Tá fazendo sentido, Thiago, Simon, Ana Cláudia, quem está mais aqui? Deixa eu ver. Joyce, Claudiane. Não, é só Cláudia. Claudiane não, li errado, tá? Então tem muito a ver com a live passada. E isso eu já falei. Então o eixo central dessas informações para você é isso. Quem topa aí, eu já joguei uma problemática para vocês. Eu cutuquei uma ferida que vocês não perceberam. Assim eu espero. Né?
de evitar esse julgamento e da importância da reflexão. Quando eu reflito em cima de uma ação que eu fiz, de uma decisão que eu quero tomar, tá? Eu deixo aquela decisão mais consciente, eu deixo aquela decisão mais certa, mais alinhada com o que de fato é aquilo. E não deixando, né, de ser uma coisa impulsiva. E como que eu vou refletir? Muitas vezes eu uso até anotações mesmo, tá? Anotando o pensamento. Entenda que o refletir ou repensar, é o pensar de novo. Muitas vezes, só na cabeça, vira uma bola de neve, você não entende nem nada do que você está pensando, ainda mais porque a cabeça não para de pensar. E não é porque você está pensando aqui, por exemplo, que eu estou pensando na live aqui com vocês, que não vem outras imagens na minha cabeça, mas aí eu foco na live. E assim vocês. Não é porque vocês estão me escutando que não vem outras imagens, outros pensamentos e coisas na sua cabeça, ok? Aí, ó, Simon é fotógrafo, mas tem um ar de filósofo. Pensando o quê? A gente já fez até um curso de hipnose junto. E do porquê isso, tá? Tô levantando essa tona do pensamento, tá muitas coisas na cabeça, mesmo quando você tá fazendo alguma coisa. Qual técnica que eu uso muitas vezes? Para a reflexão. Para de subir aí. Anotar. Pegue e joga o pensamento para o papel, tá? E ali depois, lendo o que você escreveu, é mais fácil você refletir. Porque é como se você tirasse o pensamento e estava lendo com uma visão de fora, externa. Pode ver que resolver os problemas dos outros é mais fácil do que o nosso. Porque a gente está com uma visão externa, a gente não está imergido na situação. No ciclo cognitivo de pensamento, sentimento, ô gata miserável que tá subindo ali, vai derrubar as coisas. Você tá subindo o teclado, sim. Daqui a pouco ela pula aqui na frente. É tipo, vou usar a referência de Harry Potter de novo, tá? Meu Deus do céu, o Dumbledore, ele tem uma penseira lá na sala dele. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. E essa penseira ele coloca os sonhos, memórias, pensamentos, ele coloca a valinha assim, tira e coloca a penseira. Depois, quando ele quer uma memória nova, rever aquela memória, analisar depois, ele vai lá na penseira. Pode ver que ali acho que é nas Relíquias da Morte, parte 1. Nossa, Matheus é fanático do Harry Potter. Não, gente, não sou, mas eu gosto. Aí, Tiago, seja bem-vindo. Outro Tiago aqui. Ele coloca o Harry para ver as memórias dele referente a outro professor, para ver coisas que ele não viu, para entender coisas talvez que ele não tinha percebido. Ele vai vendo e vai vendo o que ele deixou passar, o que ele não prestou atenção. Gente, a gente pode fazer isso com papel e caneta, tá? Faz sentido? Então a reflexão, anote e vai vendo de novo, vai refletindo, vai vendo outras variáveis, o que você não considerou. Talvez pedir opinião de outras pessoas em algum contexto é importante, aí você pede opinião para outras pessoas, tá? Faz sentido? Então tá, deixa eu ver aqui. O Thiago Mauro tá aqui. Thiago, muito obrigado, cara. Você está aqui desde os primeiros minutos dessa live, tá? Eu falei da possibilidade de chamar alguém para entrar ao vivo comigo para a gente falar sobre isso. Então pode falar ou sobre essa prática da reflexão, da observação, ou sobre o julgamento. Você está pronto? Eu vou te convidar para entrar. Se você quiser, você topa ali, nós conversa, bate bola e qualquer coisa você sai, o outro entra, assim a gente continua para ter essa interação. Chamar o público para conversar com o especialista. Nossa, que maravilha. Aí você fala, nossa, Matheus, você está ficando louco, que especialista que você é? Eu falo, eu sou especialista em alguma coisa, porque eu estudo bastante coisa. Tá, vou chamar, hein, filho? Vou chamar, você se prepara aí, então. Vamos ver se vem mesmo. Sai. Depois de conversar com o Thiago, se alguém quiser, tamo aí, entendeu? À noite uma criança para conversar. Convidei o Thiago. Vamos ver se aparece. Tá bom? Melina, olha aí, tá entrando mesmo, hein? Melina, boa noite. Aí, ó, quebra macho. Cabra macho. E aí, seu Thiago Mauro? Fala aí, Matheus. Tudo bem? Tudo certo. Me diga aí, me dê o feedback nessas partes que eu falei aí. Alguma dificuldade para entender? Alguma coisa a acrescentar?
Cara, é uma situação bem complicada, porque a questão que você falou sobre o julgamento é difícil isso, porque nós temos uma tendência a julgar as pessoas, né? Querendo ou não, principalmente quando a gente não conhece as pessoas. Sim. Mas deixa eu dar o pulo do gato para explicar Manda melhor. aí. Quando eu estou falando de julgamento, na verdade, é não validar o meu julgamento. Porque o julgamento é uma coisa automática. Sabe por quê? Neurociência. O nosso cérebro funciona fazendo previsões. E essas previsões podem ser o julgamento, o julgo que eu acho que vai acontecer, tá? E muitas Sim. vezes com meus valores. Então, quando eu falo não julgar, não é que você não vai julgar, você vai, porque é automático, é um mecanismo de defesa. Eu tenho que sempre estar julgando para ver se alguém vai me atacar ou não. O cérebro funciona assim, Uhum. para ver se aquilo é Sim. seguro ou não. Então é normal. Agora o problema é quando a pessoa tem aquele vou dizer, preconceito, aquela tensão tão forte, que quando ele começa a julgar, ele vai alimentando aquilo. Igual eu falei, por exemplo, da professora. Eu vi lá a professora tendo uma atitude lá com o aluno. Lógico que de antemão eu posso ter um pensamento, olha lá, fazendo uma coisa errada. Mas eu posso simplesmente ver isso e já deixar passar, não alimentar, né? Não, meu foco aqui é olhar, deixa eu olhar o contexto, deixa eu ver a outra parte. Eu me forço cognitivamente para isso. Ao invés de alimentar, né, com outras memórias que eu tenho, talvez com outras experiências, com outras professoras ruins que eu tive na minha vida, entendeu? E aí eu vou alimentando aquilo. Então pode ver que, infelizmente, tem umas pessoas que têm essa postura de rotular os outros e alimentando o julgamento. A questão Exato. é, o julgamento vai vir, identifiquei que ele veio, eu estou querendo só observar para aprender como que é aquela pessoa, aquele casal, até no campo ali de sedução, que não é muito minha área, eu não manjo muito isso. Minha sedução é na base do terço do rosário. Mas até no campo da sedução, vamos dizer assim, quando você vai chegar numa pessoa para conversar, você tem que observar aquela pessoa. E aí, dona Cida? Oi, amores. E aí? A Tô gente bem, vai... tu? Tudo certo. A gente tem que olhar aquela pessoa e começar a analisar. Vai vir julgamentos, vai vir previsões? Vai. Mas eu tenho que Uhum. ir me dando possibilidade para ver o que tirar o que tem mais. Quando eu me fecho no julgamento, aquilo é ruim, pronto. Eu não tirei tudo, eu já estou jogando como ruim. Eu sei só uma parte. E aí quando eu vou, não, quero mais, eu quero mais. Isso que é quebrar o julgamento. Não, quero mais, eu tenho que olhar outra parte, eu tenho que olhar aquilo ainda. Entendeu? Então é isso, porque se eu me cobrar de, então não posso julgar, e achar que é isso, a partir do momento que eu tenho um julgamento, eu vou, pronto, fiz errado, já estou fazendo errado, não adianta nem mais fazer, eu desisto. Mas é Seria essa a a parte concepção. de Seria a parte, então, de conhecer a pessoa, né, antes de fazer o julgamento premeditado, né? Sim, entendeu? É sempre, é igual que eu falei. O julgamento é o que o juiz faz? Ele fala Julga. condenado. Tchau, bateu o Isso. martelo. Então, o não julgar é não bater o martelo. Ou seja, eu sempre estou aprendendo. Nossa, eu já Aham. estou 5 anos com aquela pessoa. Não quer dizer, eu estou casado aqui com a Dulce, né? De 2 anos de casamento quase, e de namoro já foi quase 7 anos, né? Eu não posso bater o martelo, já sei como funciona, ponto. Eu sei Aham. que tem muitos padrões que se repetem, né? Mas eu falo que eu casei com uma mulher e ganhei 7 de graça, né? Porque cada hora tá de um jeito diferente. Eu estou sempre no processo de abertura para entender o que está acontecendo. Eu não posso bater o martelo, ela está fazendo isso por causa daquilo lá. Não sei, talvez pode ser com uma coisa diferente. Então, o não Entendi. julgar é não bater o martelo. Certo, errado, ruim, mal, presta, não presta, já sei, não sei. Eu sempre estou acolhendo e vendo sempre o contexto, sempre aprendendo, sempre disposto a ver o que tem a mais. Então é um eterno aprendiz. Se eu estou sempre aprendendo, investigando, eu não estou julgando. Entendeu? Exatamente. Fez sentido? Exatamente. Tudo. Me esclareceu muita coisa. Isso aí. Então, ó, vou tirar o C. Se quiser subir e entrar de novo, nós entra de novo. Quem mais, para ver se tem mais alguém aqui que quer entrar. Tranquilo, tranquilo. Vai lá. Achei que tem que sair, acho que eu não consigo tirar você não. Ixi. Deixa eu ver aqui.
Eu sei que tem que sair. Vê aí, porque eu não sei como é que faz. Calma lá, calma o seu coração. Deixa eu ver aqui. Vai aqui, convidado, mais pessoas. Não, Matheus, volta aqui. Aqui, remover Thiago Mauro. Pronto. Saiu, mas está aqui presente ainda. Jô Luiz, seja bem-vindos. Quem chegou mais aqui? Outro Matheus. Manu, seja bem-vindo. Rapaz, pode ver que no meu, o Fabrício falou aqui, né? Conselheiro amoroso. Eu sou terapeuta de casal e consultor de relacionamento. Consultor não no sentido para você conseguir um relacionamento. Lógico que com treinamento de habilidade social, que eu também manjo, que eu também sei como aprender a se relacionar, eu também sei. Eu posso ensinar isso para isso pode levar a um novo relacionamento? Pode. Mas consultor no relacionamento é igual numa consultoria empresarial, né? A pessoa, a empresa precisa de alguém para resolver um problema específico, para identificar a realidade. Eu também presto esse serviço de consultor de relacionamentos. Tanto terapia individual, de casal, e consultor de relacionamentos. Tá? Então, conselheiro amoroso é um jeito mais popular de se dizer. Tá bom, pessoal? Para quem chegou agora, eu estou falando sobre reflexão e observação. Tá? E conselheiro espiritual também, né? Também serve. Às vezes a gente quebra esse galho aí, né, senhor Jadson? Franciele, não sei se eu falei boa noite para a Franciele. Joyce está aqui ainda. Ivanete, Rogério, boa noite. Eu não lembro se eu falei boa noite para vocês. Margarida, Ana, Dona Ana Preato, boa noite, pessoal. Rômulo, Adeissane, eu acho que eu falei correto, né? A Aline apareceu aqui. Agora eu não sei se eu convido a Aline para entrar ou não. A Aline me quebra as pernas. Aline, você não me deixa muito confusa, Aline. Tá? Se você quiser entrar, você que está aqui, ó, pede para entrar que a gente entra e vai completando isso, tá bom? Pessoal, mais alguém quer entrar aí na live? Parabéns, ó, muito parabéns para o Thiago Maurício. É um cara assim, ó, destemido, que entrou e compartilhou aqui o conhecimento com a gente também, tá? Fez essa relevância. Fez sentido até para vocês? Eu quero propor para vocês, já que estão aqui, aproveitar essas 11 pessoas que nós estamos aqui para propor um desafio semanal para vocês. David, beleza, cara? Seja bem-vindo. Eu quero que vocês, esta semana, tenham a seguinte experiência no campo da observação, porque a reflexão é mais fácil. Porque envolve prática, de eu anotar, de eu pensar comigo mesmo, mas observação envolve muitas vezes o outro. Eu vou observar o ambiente, o comportamento da outra pessoa, o ambiente escolar, organizacional, tudo, né? Quero que nessa semana vocês tenham experiência de, no mínimo, ali uns 30 minutos por dia, observar. Observa talvez a pessoa que convive com você, que muitas vezes, no caso do Thiago, pode ser a mãe, pode ser o esposo, pode ser o filho. Eu tenho certeza que muitas vezes é rotina tão grande, tantas coisas para fazer, que às vezes você nem lembra que tem alguém com você em casa. Só vai vivendo automático. Isso é uma facada no peito, no bucho, para a saúde mental. Tá bom? Silvia, boa noite. E quando você observa o outro, você vai ter muito mais conteúdo sobre o outro. Então, observe. Escolha alguma coisa, seja colocar as cadeiras na frente da casa, igual as pessoas de mais idade fazem, isso era até cultural. Seja a pessoa que convive com você, só olhe, observe. Como é quando ela acorda, quando ela levanta, quando ela vai deitar depois do almoço, como que ela lava a louça, como que ela come, como que ela limpa a casa, como que, se a intimidade for grande, né, como que vai no banheiro, como tomar banho, não sei, tá? Seja alguém da sua casa ou seja alguém externo. Boa noite, Andréia, seja bem-vindo. Observem. Baixando o julgamento, que a gente já falou, tá? E vai anotando. Pode ver que muitas coisas você vai perceber que você não percebeu. Coisas sutis, mas que talvez pode fazer a diferença. Seja para um agrado,
seja para o entendimento. Isso nossa, parece coisa pequena, mas não é. Não é à toa que depois de um tempo você entende por que nas faculdades de psicologia, no começo dos estágios de observação. É observar alguém intervir, é observar uma instituição, é observar uma escola, é observar o pátio. A gente já teve tarefa de ir para o pátio da faculdade e observar as pessoas. E depois fazer o relatório do que a gente observou. E às vezes, como é a subjetividade da pessoa, né, de cada um, tem sua particularidade, cada um, às vezes, observando a mesma pessoa, a mesma situação, teve uma percepção diferente da pessoa. Por quê? O processo de julgamento está ali. É o que eu falei para o Tiago, não tem como não julgar. A gente é ser humano. Mas a gente vai adquirindo uma arte de ponderando esse julgamento. Tá? Isso é de suma importância. A gente vai ponderando esse julgamento. E aí a gente ia anotando. Às vezes a gente fazia essa atividade até dentro da sala de aula. Acho que foi nos primeiros períodos, acho que no terceiro ou no quarto. De um para frente para o outro, e um ia ficar numa postura e aí anotar, com base na expressão, na roupa que estava vestindo, qual a concepção, que tipo de pessoa que era, descrevia a personalidade, o comportamento, só com base na observação, para treinar a observação. O psicólogo é muito treinado isso. Tem até um livro, tem até na biblioteca, tem uma capa roxa, se eu não me engano. Eu acho que é Arte de Observar, não lembro, alguma coisa assim. Tá? Exatamente, Aline. Aline, você quer entrar ao vivo ou não, filha? Eu tô esperando assim, ó. Eu não vou convidar você, não. Se você quiser entrar, você dá um grito aí, pede para participar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Minha mãe mandou uma pergunta aqui no privado. Eu estou sempre me policiando no julgar. A meia explicação não havia pensado dessa forma. Tá vendo? Não é só os pais que aprendem. Não é só os filhos que aprendem com os pais. Os pais também podem aprender com os filhos. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Tá vendo? Eu também esqueço. Não. Voltando a falar dos estágios. Tá? Então a gente observava um outro. A gente fez um estágio de observar na psicologia do trânsito. A gente ficava sentado num ponto observando o trânsito das pessoas, comportamento do trânsito. Eu percebi, por exemplo, fiquei lá um primeiro ponto que o meu grupo fez foi ali na saída da Farol. Pessoal virando rápido onde não devia, quase colisão, desatenção, sem cinto de segurança, sem capacete, viseira levantada. Depois a gente foi observar ali na rotatória, ali da 25 com a Norte-Sul, padrões de comportamento diferentes. Então a gente vai observando o padrão de comportamento das pessoas. E tudo isso daí vai nos dando mais ferramentas de como intervir. Então, você observar o seu parceiro, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão que vive com você, vai te dar mais recursos, ferramentas, preparo mental, comportamental, de como se aproximar, de como conversar, de que momento, de quando perceber que ele está num padrão normal, ou quando ele está triste, quando ele está irritado, quando ele está desanimado. Você vai perceber, porque você observou. Então você tem que dedicar atenção para isso. E isso é prática. Silvana, boa noite. Seja bem-vinda. Olha, agora a festa está começando a bombar. Está começando a aumentar o fluxo, né, da nossa balada da noite. Gente, eu posso falar uma sinceridade para vocês? Quem me conhece sabe que eu sou meio bicho do mato, no quesito de não sou de festa. Né? Às vezes, uma vez eu fui com a minha esposa aí numa formatura, lá no lendo uma formatura lá no CTG, todo mundo dançando, eu ainda não era casado, né? Eu estava parado em pé no meio do salão ali, imagina, uma pessoa de 1,90 m sem dançar. Né? Chamando só a atenção parada. Minha festa é essa daqui. Conversar e propagar conhecimento. Aqui. Deixa eu convidar a Aline. Estou chamando a Aline. Boa Pronto, noite! Aí, ó, chegou-se. A iluminação aqui tá bem ruim, mas tá me vendo bem? Dá pra ver. Tenta você virar assim, do jeito que você tá. Melhorou? Melhorou.
Porque quando você tava, a lâmpada estava atrás e estava escurecendo sua cara. É verdade. Amor, Boa faz um noite. favor pra mim. Como eu tô falando aqui por 40 minutos, me traz uma água. Ai, ai. Betinho, boa noite. Anny, boa noite. Contribui aí com a gente, Alice. Não sei até que ponto você pegou a minha falação. Então, Mas contribui Matheus, aí. eu peguei na estratégia, só consegui entrar agora, mas eu falei, não, tem que ir lá prestigiar o Matheus. Mas, falando em observação, talvez você já até tenha tocado nesse ponto, e eu vou ser um pouco repetitiva, mas tudo que a gente repete que é bom não se perde, né? E uma coisa interessante quando a gente fala em observação, tanto do outro quanto da gente, do nosso estado interno, é você ter critérios para observar. Não é só parar para prestar atenção no que está acontecendo dentro de você, é ter critério. Tá? Então, por exemplo, eu decidi que eu vou começar a observar mais como as minhas emoções estão manifestando. Tá? Então, eu vou começar, o meu critério vai ser o quê? Reação fisiológica. Né? Então, como que eu estou me sentindo hoje? Eu estou sentindo, por exemplo, os meus batimentos cardíacos mais acelerados ou não? Eu estou me sentindo mais disposto ou indisposto? Tá? Porque senão a gente não sabe por onde começar, né? Exato. E o Matheus falou aqui de uma coisa bem interessante, que foi do julgamento. E realmente a gente não controla o julgamento, é uma coisa que vem do nosso né, julgamento, vem de juízo, vem da nossa visão de mundo, dos nossos valores, dos nossos princípios. Mas aí como é que eu faço para não julgar o outro quando estou observando? A primeira coisa possível também, que o Matheus já tem até falado aqui, é você entender que você não pode deixar de julgar, mas você pode tornar o seu julgamento mais construtivo, tá? Uhum. Então vamos supor aqui que... E outra, o julgamento ele acontece dentro do nosso mundo interno, tá? Não adianta você se controlar só para não julgar falando. Eu vou evitar falar julgamento. Não. Você tem que cuidar também porque ele nasce dentro de você. Uhum. Tá? Então toda vez que você estiver diante de uma situação, observando uma pessoa que tem uma vida diferente da sua, um estilo de vida diferente do seu, que fez escolhas diferentes das suas e que não gera um impacto direto ou indireto na sua vida, avalia como que você está emitindo esse julgamento. Tá? Então, assim, geralmente, termos, né, adjetivos pejorativos, eles são um juízo de valor. Então, toda vez que você se perceber, cria uma autorregra para você, que toda vez que você se perceber julgando alguém, comece a criar uma autorregra, tipo, ei, por que eu estou julgando essa pessoa? Né? Essa pessoa é diferente de mim, fez escolhas diferentes, então cria essa autorregra, tá? Perfeito. Né? E aí você vai começar a observar que quando você para de emitir julgamentos assim, no sentido de adjetivados, né? Essa pessoa é ruim, essa pessoa é mau caráter, essa pessoa não presta, essa pessoa tá fazendo tudo errado na vida, etc. Comece a pensar, de repente, quando você olha para aquela pessoa, se ela é próxima a você, de que forma eu poderia influenciar positivamente essa pessoa? Que tipo de impacto positivo eu poderia influenciar? Vamos supor aqui, uma pessoa que ela é fofoqueira e você não gosta de fofoca. Ao invés de você ficar dizendo, que pessoa fofoqueira, porque você também vai estar sendo fofoqueira, porque você está fofocando sobre a vida da pessoa, comece a pensar assim, poxa, quando eu estiver interagindo com essa pessoa, eu vou evitar o máximo que eu puder falar da vida de outras pessoas. E eu vou tentar gerar um impacto positivo, sabe? Levar uma influência, né? E isso vai fazendo com que a gente fique mais flexível e menos exigente com os outros e com a gente mesmo. E as relações tendem a melhorar, né? Isso que você falou de critério, eu não tinha falado, não. Porque a minha mente, você sabe que minha mente funciona mais difusa e a sua funciona mais organizadinha, né? Mas, de fato, quando a gente... Eu até lembro, quando a gente ia muitos estágios de observação, ia com o critério do que ia observar o quê. Porque, às vezes, quando você vai no sentido de observar tudo, você acaba não observando nada.
Então, de fato, às vezes você vai focar no qual objetivo, o que você está buscando, né? Ó, caiu a lente do meu óculos, minha armação tá quebrada. Ô, maravilha. Acontece. Né? Ainda bem que já tá chegando outro que eu comprei, mas por enquanto às vezes eu fico com a olho aqui. Então sempre com o objetivo do que você quer encontrar, tá? Do qual objetivo, o que você quer construir, o que você quer aprender, tá? Sempre controlando os pensamentos, não é não pensando. É controlando os pensamentos, que vai originar julgamentos e tal. Entendeu? Então isso é muito importante também quando você for fazer essas práticas que eu sugeri para vocês, com o objetivo do quê? É de aproximar? É de entender melhor? É de ter uma outra postura? Entendeu? Estipule aí cada vez que você for observar um objetivo e critério. Você vai focar mais atenção, quais detalhes. E você pode ir praticando isso para ver onde que você aprende mais, onde você está mais confortável. Exatamente. E aí você vai perceber também, e quando você começa a criar, porque assim, a gente chama de crença ou de autorregra também, porque crença nada mais é do que uma regra que você estabelece para si. E a gente entende que quando, né, na psicologia a gente entende que quando você flexibiliza essas regras, quer dizer, quando você começa a criar o hábito de olhar para o próximo, de olhar para si mesmo com mais flexibilidade, você também passa a aceitar a vida como ela é. Tá? E você começa a ser mais realista, porque o que está ao meu alcance nesse momento, o que eu posso fazer nesse momento para prover mudanças efetivas na minha vida. Eu não consigo prover mudança efetiva na vida de uma pessoa que eu só fico falando mal dela. Às vezes eu não verbalizo, mas eu fico pensando o tempo todo mal sobre essa pessoa, que nem tem um impacto nenhum na minha vida, que está vivendo a vida dela para lá, né? É diferente, por exemplo, vamos supor de uma pessoa que ela está se aglomerando. A gente sabe que em época de aglomeração, pandemia cabe denúncia. Então, aglomeração cabe denúncia, né? Meu pensamento deu um delay aqui agora. Então, não denuncia a pandemia, denuncia a aglomeração. Então, o que a gente entende? Que esse é um comportamento, por exemplo, que ele vai impactar diretamente na vida de outras pessoas. E eu vou emitir um juízo de valor nesse caso. Isso é errado. Tá? Só que eu não estou julgando a pessoa ou o caráter dela, mas o comportamento dela de ter feito aquilo, aquela aglomeração. E eu posso tomar uma atitude frente àquilo. Agora, não adianta nada se eu ficar, essa pessoa não vale nada. Que pessoa terrível, que pessoa ruim, que pessoa maldosa. E eu não faço nada, não tomo nenhuma atitude. Né? E não adiantou nada, só gerou estresse para mim, só foi perda de tempo. Né? Exato. É isso que você falou, adentra até um caso aqui com o tema, mas daria até para ser um outro tema à parte, que é não ficar julgando a pessoa. Né? O julgamento, quando a gente vai tomar uma ação, não é a pessoa, é o comportamento. Tá, entendeu? Então a gente está reprovando, nesse caso que você deu, o comportamento de estar aglomerando. Não sei se a pessoa é responsável, irresponsável, se ela é isso, aquilo outro, não sei. O comportamento é nocivo. O comportamento presume uma irresponsabilidade. Mas o comportamento não é a pessoa como um todo. Talvez naquele dia ela teve aquele comportamento. Entendeu? Lógico que uma repetição de um mesmo comportamento vai mostrar e definir muito sobre a pessoa, porque ela tem aquele padrão. Então vai ter que ver como vai estar ligado à personalidade dela. Mas comportamentos isolados não definem ninguém. Tá? Uma sequência e uma repetição de comportamento vão dizer que sim. Mas o comportamento não. E até nos casais, às vezes quando eu intervenho, eu falo o seguinte, quando você for corrigir e criticar, ou até querer ofender, não ofenda a pessoa, ofenda o comportamento, porque foi o comportamento que ele teve que te fez mal. Então fala assim, ó, quando você grita comigo, eu fico chateado, eu fico irritado, dá vontade de fazer isso. Agora não é você um grosso, você não. Pode ser que seja, pode, mas quando eu ataco a pessoa, eu tô chamando para briga. Muitas vezes quando eu ataco um comportamento, ou até reconhecendo um comportamento meu também, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas, ficam mais imparciais. É mais fácil manter uma neutralidade e resolver o problema. Bruno, Exato. boa noite. Isso, Matheus. Boa noite, Bruno.
Isso que você colocou é exatamente sobre ter objetivo na observação. Então, por exemplo, o meu parceiro, a minha parceira tem um hábito, um costume que me chateia muito, que me atinge muito. Só que toda vez que eu sento para conversar com essa pessoa, eu acabo trazendo todo um histórico de coisas que ela fez no passado e que eu achei que eu tinha perdoado e que eu não perdoei, eu acabo trazendo tudo para aquela discussão e aí eu não tenho critério. A pessoa não sabe nem o que é que ela tem que mudar, né? Então, quando eu tenho critério para observar, o Matheus, ele é especialista em terapia de casal, ele tem muito mais propriedade para falar sobre isso, mas na pouca experiência que eu tenho, quando um casal decide prover mudanças positivas na relação, a primeira coisa que tem que acontecer é definir objetivamente, claramente, quais são os pontos a serem mudados, né? Então, a gente tem um hábito, por exemplo, vamos supor que o companheiro ou a companheira aí tem o costume de deixar a toalha molhada em cima da cama, né? E aí, quando eu quero atacar... Já sabemos que o Matheus deixa a toalha molhada em cima da cama, então. Estamos aqui coletivamente em um gesto de consolo a Dulce, mas vamos lá. Então, e aí eu quero atacar essa pessoa, eu quero mudar esse comportamento dessa pessoa, mas aí quando eu falo, eu dou um monte de adjetivo, por exemplo, você é irresponsável, você só faz coisa errada, você nunca faz nada que eu peço. Então a pessoa, ela acaba, por um simples ato, às vezes um descuido de ter deixado a toalha molhada em cima da cama, a pessoa, ela acaba se sentindo irresponsável por absolutamente tudo na vida dentro da relação. Então é lógico que a relação vai afundar desse jeito, porque a pessoa está sem critério. Geralmente, quando se define critério a ser melhorado dentro de um relacionamento, 70% do problema já foi resolvido. Matheus vai confirmar isso com mais propriedade. E isso daí que você está falando, né? De fato, uma questão de comunicação não violenta, que a gente trabalha muito nos casais. Estipular esses critérios que eu falei muitas vezes é o que a gente fala de estabelecer o contrato, fazer um novo contrato da relação. Mas isso que você falou que acontece é muito mais danoso quando acontece na infância. Pais que vão corrigir o filho e, por exemplo, uma questão do caderno, uma tarefa que não fez. Em vez de falar, poxa, filho, você não fez, começa a falar justamente isso. E a criança, como tem menos discriminação ainda do que um adulto, ela vai começar a ter justamente essa visão. Eu não presto para nada, se eu não sou bom nisso, logo eu não sou bom em nada. E aí vai criando essa autoimagem e vai se repetindo, e aí quando vira adulto, assim, né, vai se repetindo. Por isso que a gente tem que observar e prestar atenção muito nessas situações, tá? De evitar esse julgamento. E essa observação, que é uma prática que combate, né, a impulsividade, a ansiedade, o querer fazer logo, né, não saber esperar, não ter paciência, vai fazer com que quando você vê uma toalha em cima da cama, você respire, você pense e tenha uma postura assertiva para resolver o problema. Porque você já está treinando, então você já tem mais paciência. Não vai ver, já ter o gatilho e já soltar tudo os cachorros. É isso que acontece. Entendeu? Então, por isso que a observação vai trazer muito mais tranquilidade. Até se você, estou com conflito no relacionamento. A observação pode vir ajudar. Então, se você sabe que talvez esteja muito reativo ou reativo, evite falar, observe. Observe para ver se de fato é tudo isso que você está pensando que se não é muitas vezes julgamento da sua mente, pensamentos só seus, distorções cognitivas. Então observe mais. E aí quando essa observação vai controlar toda essa carga emocional, porque os picos emocionais, pessoal, no máximo ficam aí 20 minutos. Se fica mais do que isso, aí já é problema, tá? Quem quiser saber mais sobre emoções, procura eu e a Aline, que ainda dá tempo de você entrar no mini curso. Sim. Não adianta Beleza? você pensar que quando você vê a toalha molhada em cima da cama, você vai conseguir contar até 10 e vai falar, não, agora eu vou ter critério e objetividade para selecionar esse comportamento. Se você
começou a ter esse hábito de julgar e de brigar agora, talvez você consiga. Mas se é um padrão que você vê que se repete há 5, há 10 anos, você vai precisar de uma ajuda, tá? Então, primeiro, você vai ter que fazer um trabalho de proficiência emocional, porque relacionamento é proficiência, não é só você trabalhando sua emoção, tá? É você trabalhando a sua e aprendendo a ver o outro, observar o outro. Pessoal, E tá muitas muito boa a vezes... conversa, mas Você eu vou vai ter que me sair? despedir. Vou. Vai lá. Eu vou Com as falando aqui, demandas pessoal. aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem aí com o Matheus e aproveitem que o cara é crânio, viu? Vai lá. Vai lá. Até. Boa noite, Celine. Boa noite. Isso daí que a Aline estava falando faz sentido? Aí a Silvana fez um comentário aqui. Sempre algumas vezes. Tá tendo sempre, sempre. Com certeza já é um padrão de comportamento aprendido. Tá? Então, ele não pensa, é automático. Igual dirigir. No começo, você está pensando em pisar na embreagem. Depois de um tempo, todo o mecanismo, aceleração, freio, embreagem é automático. O gesto jogar a toalha também. Então, teve alguém que suportou esse comportamento, então foi instalado. E por que não resolve? Aí, muitas vezes eu escuto de pai, esposa, marido. Eu já falei e não resolveu. Se falou e não resolveu, é porque não falou direito. Porque quando se conversa direito, certo? Com proficiência emocional, apontando, manifestando o que sente, escolhendo não só se queixar do problema, mas encontrar uma solução, certo? Vai ser mais fácil. Que solução, Matheus? Não sei, vamos ver aqui uma solução hipotética. Tá. Então, se ele joga a toalha na cama, é porque ele sai com a toalha do banheiro, certo? E vai para a cama, vai para o quarto e joga na cama. O que pode acontecer então? Se seca no banheiro, não vai para a cama com a toalha. Se troca, coloca uma cueca no banheiro, leva uma cueca já para o banheiro, se troca lá e vai embora. Então não vai ter toalha mais na cama. Entendeu? Agora entenda, perfeição nunca vai ter. Né? Agora, vocês têm que focar na solução do problema, não na reclamação ou no problema em si. Falar do problema não resolve, a gente tem que encontrar uma solução. O problema é que quando a gente está imergido numa carga emocional, a gente não observa, a gente não reflete, a gente só é dominado por essa emoção. E aí a racionalidade não manda mais em nada. E aí as ações são totalmente impulsivas. E geralmente a ação impulsiva não resolve, só causa problema, só é uma descarga. Tá? Tá fazendo sentido para vocês? Talvez eu vou arrumar problema aqui com mulheres. Tá? Pode perguntar para minha esposa, eu deixo toalha em cima da cama? Às vezes, não é sempre. Não é sempre. Tá vendo? Não é sempre. Por quê? Porque, via de regra, eu não saio com a toalha do banheiro. Ó, revelando as intimidades. Porque eu sei que muito provavelmente eu vou deixar a toalha ali. Ou então tenho mania de pendurar. Tem um negócio aqui na porta, tem uma arara ali, eu saio jogando as coisas. É uma questão automática. Tá? Não pensa, tá ali, igual andar de carro. Entendeu? Mas compete a vida de um casal, que a gente está falando aqui de casal ou de pai e de mãe, de encontrar a solução. Para encontrar a solução tem que estar com a mente serena, ampla, com paciência. Então tem que observar. Geralmente, que ponto? Como que ele sai do banheiro? Quando que ele joga a toalha? Onde que ele joga a toalha? Ele joga a toalha para fazer o quê? O que poderia ter no meio do caminho ou no quarto para ele não jogar a toalha na cama? Entendeu? Então, é encontrar uma solução. E às vezes a solução não é só fazer a vontade de um ou do outro. Às vezes tem que ceder. Um ou outro tem que ceder. Entendeu? Então é mais complexo, né? Tem que ver cada caso é um caso. Para ver o que está acontecendo. Às vezes o problema não é a toalha em cima da cama. Às vezes é outra coisa que está sendo carregado. Mas aí não quer falar. Está ele guardando, remoendo. E aí quando tem um gatilho de estresse, que talvez é uma toalha em cima da cama, e solta todas as coisas reclamando da toalha. Mas na verdade aquela crise toda não foi por causa da toalha. Foi por causa de outra coisa que está guardada. Mas não está querendo ser dita. Então só está causando pressão. E aí quando vem uma coisa mais fácil, que é mais fácil de ser dita, a pressão dispara com força. Pode ser esse mecanismo também, mais ou menos assim, bem sucintamente explicado, tá? Mas voltando para a conclusão do tema da live, que a gente já está aqui há 1 hora. Obrigado a vocês, de coração mesmo. Vale muito a pena estar aqui com vocês todo esse tempo.
tá bom? Lembrando, o que eu passei de tarefa para vocês? Observar. Pegar no mínimo aí 30 minutos, 1 hora. Dedique um tempo que caiba na agenda de vocês. Tá? Observando os princípios da live passada, da observação, do tédio, tá? Ou seja, ficar em silêncio e observar essa pessoa, ou esse ambiente, e talvez com um critério, igual a Aline falou, de qual objetivo, o que você chegar, a que ponto que você quer analisar. Façam isso, tenham essa experiência. Quem quiser depois chegar até mim e relatar como que foi, beleza, maravilhoso. Sim, pode ser gota d'água, entendeu? De coisas ali que estão sendo remoídas, não vai, porque, tipo assim, por exemplo, um dos grandes problemas de casais é finanças. Então é muito mais difícil eu comunicar que eu não estou satisfeito com as finanças, o que eu estou achando estranho, que está incomodado, do jeito que está sendo gastado dinheiro assim que vai, né? Que é um assunto muito mais complicado, muito mais tabu socialmente, do que eu reclamar de uma toalha. Aí vamos ver que eu estou incomodado, remoendo ali alguma questão de finanças, de algum gasto, de alguma coisa do dinheiro da casa, e eu não estou falando nada, mas eu estou remoendo aquilo. Aí eu vejo lá a toalha em cima da cama. Aí a toalha em cima da cama é uma coisa muito mais fácil, muito mais ingênua, né? Muito mais medíocre, vou usar esse termo para se brigar, né? Coisa pife que eu falo. Vou lá e solto os cachorros, mas na verdade eu solto os cachorros não é por causa da toalha em si. É porque, do exemplo que eu estou citando, é as finanças que estão me incomodando. Mas é mais fácil brigar por causa da toalha. Então, cabe aos parceiros também ter essa percepção. Epa, espera lá. Aqui, meu filho, eu falo que minha mulher é uma mulher de sorte. Ser casado com psicólogo é um privilégio. É um privilégio, vocês não têm noção de como que é, tá? Às vezes ela começa a falar alguma coisa, eu pego e falo, o que de fato você está querendo dizer? Que eu não estou te entendendo. Não faz sentido dar esse chilique por causa disso aqui. Entendeu? Ela já tem dificuldade para falar, né? Eu tenho que ficar forçando. E aí a conversa vai, né? Então tem essa sacada, mas também por quê? Porque eu observo, porque eu sei, porque eu acompanho, porque eu presto atenção. Entendeu? Então tudo isso faz parte do processo. Está vendo como é importante essa observação, essa reflexão? E essa reflexão às vezes é para mim, para essa autoavaliação. Será que eu estou sendo sincero? Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou pensando só em mim? Será que eu estou pensando nele? Estou sendo empático? Não estou? Como que está acontecendo? Entendeu? Vocês que se inscreveram aí no mini curso vai ser muito bom mesmo, certo? E vai ser ainda melhor a partir do momento que vocês sugarem o professor de vocês. Porque uma coisa é que a gente preparou, outra coisa é que vocês sugarem. Né? É igual não adianta nada ir no McDonald's e tomar só metade do copo de Coca-Cola. Tem que tomar tudo. Entendeu? Ainda mais se oferece aquele refil. Acho que no Bob's, no McDonald's também tem, né? Você toma quantos copos você quiser. Não adianta nada você ter quantos copos você quiser e você tomar só aquele que foi dado na bandeja. Você pode tomar mais. Então vocês vão estar ali diante de 2 psicólogos, feras tops da galáxia. Certo? Tô sendo... Ai, falta de humildade. Não, tô sendo sincero. Poxa. Vem me conhecer de perto, marcar uma sessão para você ver. Entra lá no minicurso, ainda dá tempo. Quem quiser saber, fala comigo ou fala com a Aline. Minicurso de proficiência emocional. A gente vai ensinar vocês a identificar e reconhecer as emoções, a como gerir estratégias, técnicas e como se preparar até para possíveis recaídas, tá? Porque muitas vezes a recaída a pessoa acha que é o fim, mas às vezes pode ser um recomeço e entender que isso faz parte do processo. Então, para você que quer ter mais inteligência emocional, entender melhor sobre isso e conhecer melhor, fazer parte de um grupo que a gente vai acompanhar durante 1 mês vocês, entendeu? Para quem se inscrever, fala comigo, chega aqui no privado, corre, porque só vai ter mais essa semana. A gente estava conversando com o grupo hoje, a gente fez algumas alterações, o material está tudo prontinho e tal, mas teve algumas alterações aí. Então, compartilha com o pessoal, fala comigo, porque com certeza vai te trazer um benefício. Ainda mais se você quer aprender mais sobre emoções, que é a base de tudo, tá? Se você for ver, você é contratado pelo seu currículo, mas mandado embora por causa do seu comportamento, ou seja, por falta de habilidade social e emocional. Então, se você quer aprender mais, ou até queria ir para um psicólogo fazer uma terapia e não está com cash suficiente, porque terapia, infelizmente, é um serviço oneroso, vem fazer um mini curso de proficiência emocional. A gente espera vocês lá, tá?
Respira, Matheus. Você parece uma máquina falando blá 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 blá, né? Tem que ser mais calmo, né, pessoal? Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma contribuição, se alguém quiser entrar ao vivo comigo ainda para falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida sobre o tema que a gente abordou aqui, ainda dá tempo. Se manifeste enquanto ainda dá tempo. Senão você é o tal de juiz e bateu o martelo. Tá bom? Então, estou esperando vocês para dar um veredito de fim de live ou não. Pode ter um pouquinho mais, pode ter acabado, depende de vocês. Tá? O que eu tinha preparado eu entreguei, a Aline entrou e entregou mais ainda, né? Que de fato a minha mente é mais assim, né? Focando em muitas coisas ao mesmo tempo, tudo parece que tem um redemoinho aqui em cima e a Aline consegue ter tudo mais organizadinho, centrado, método, passo, projeto. É uma maravilha. Ainda bem que não é dois maluco, né? É só um maluco e um meio. Às vezes nós inverte os polos também, né? Vida que segue. Tô esperando, tá, pessoal? O posicionamento de vocês. Só não me deixe, só não vão embora sem falar boa noite, pelo menos, e sem... Ó, vou fazer até cara de dó, de pena, assim, ó. Sem falar comigo, sem dar um tchau, tá? Se for embora ou acabar, não tem mais dúvida, fala muito obrigado. Né? Educação é importante. E boa noite. Aí a gente vai encerrando. Tá bom? Caso contrário, eu falo mais e tiro dúvidas. Respira. Aí, ó, o que eu tô vendo aqui, com base nos meus dados, a minha esposa está aqui ao vivo, então já faz parte. Minha mãe está, boa noite, mãe. Silvana, então, Silvana, se tiver alguma dúvida. Mãe, se tiver alguma dúvida ou contribuição. E Tiago, obrigado por você ter ficado do começo até o fim. Investiu 1 hora da sua noite aqui comigo. Parabéns para você. Toda segunda-feira a gente está aqui, viu? Toda segunda-feira, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, igual o Chaves fala. Tá? Então, boa noite. Exatamente. Todo momento a gente precisa se policiar. Ele vai vir. O julgamento vem. Mas quem manda em você mesmo? Deixa eu pensar, quem manda em você mesmo? É você? Ou é as coisas que fazem parte de você? A fome faz parte de você, mas não é você. É ela que manda ou você? A tristeza faz parte de você, mas não é você. É ela ou você? Tá? Um machucado faz parte de você, mas não é você. Quem manda? Um machucado, uma dor ou você? Então faça essa reflexão, tá? E lembre de observar no decorrer dessa semana. Então, vou ficando por aqui. Até mais e até segunda-feira que vem. Nós nos vemos aqui de novo. Acompanhe nossos conteúdos. Até mais, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.